Eu sou Cíntia Requena. Eu sou Raquel Cairoli. Eu sou Camila Preto e a gente tá começando mais um Te Contei. Ela é jornalista que já passou pela RBS, Grupo Abril e MTV. Ela é atriz, ela é baterista, mas ela tá aqui para falar de um assunto que não tem nada a ver com nada disso. Nós vamos falar hoje com a Aline Cornelium, que é médium, cartomante e terapeuta espiritual. Tudo bom, Aline? Tudo bem. Pra gente começar, nos conta uma coisinha. Tu é médium, né? O que é ser médium? Tu vê pessoas que já não estão mais aqui, tu sente energia, como é que funciona isso? Como é que tu descobriu isso? Todos nós temos mediunidade, né? Cada um a um nível, assim. Nós somos espíritos em base, todos nós, e temos um corpo humano nesse momento, nesse período que temos de vida aqui na Terra, né? Então, estamos de passagem. Então, sendo assim, todos temos algum nível de mediunidade, alguns mais, alguns menos. Quem tem, como a gente fala, né, mediunidade, ou é médium, né? É porque tem uma mediunidade um pouco mais ostensiva, né? E isso naturalmente vem ao longo da vida mesmo, né? Se manifestando de forma natural, né? E isso vem se apresentando. Existem vários tipos de mediunidade, né? Como tu disse, tem a mediunidade de vidência, tem a mediunidade da psicofonia. A psicofonia seria, então, eu trazer mensagens por meio da voz, enfim, da espiritualidade, dos espíritos, né? Dos guias, enfim. A vidência seria o ver espíritos, né? Ver mortos, como a gente fala, né? Enfim, existem muitos tipos de mediunidade, da psicografia. Teu, qual é? Eu tenho vários tipos de mediunidade, em vários níveis, né? Mas eu sou especialmente sensitiva, né? Eu sinto muito. Eu faço psicofonia também, psicografia também. Eu tenho muita intuição, né? Então, é muito do sentido de desenvolver. Todos nós temos mediunidade. Quem realmente tem a mediunidade um pouco mais ostensiva tem mais... Claro, já vi, sim, mas não vejo o tempo todo, sim, né? Por exemplo, o Divaldo Pereira Franco, né? O Chico Xavier. Esses tinham uma mediunidade absolutamente ostensiva, né? E o médium, ele sempre tem ectoplasma em excesso. Então, ele tem condições de dar força para a espiritualidade agir. Então, por exemplo, eu tenho isso bastante. Então, o ectoplasma em excesso, ele permite que curas aconteçam só com a presença do médium, que os espíritos se manifestem só com a presença do médium. Então, médium de efeitos físicos, por exemplo, se tem um médium de efeito físico num espaço, um objeto pode se mover, por exemplo, por conta própria, só pela energia extra que o médium tem. O que é o ectoplasma? O ectoplasma seria uma energia que a espiritualidade utiliza para trabalhar aqui, né, no nosso plano, né? Então, o médium, ele vem já preparado, né? Quem tem uma missão, digamos assim, de atuar com a mediunidade, vai vir com essa quantidade extra de ectoplasma no seu perispírito. É uma coisa que, digamos assim, nem sempre é visível. Eu já vi, em alguns momentos, o meu ectoplasma realmente... digamos assim, indo além. Em momentos de atendimento, eu sinto e vejo, percebo isso, né? É como se fosse o ectoplasma é branco, né? É tipo um algodão, assim, que se tu pega, ele meio que se derrete na mão, assim. Como é que funciona uma sessão de mediunidade? É um atendimento? É uma... Como que é, assim, a tua? Tu disseste que pra ti a mediunidade se manifesta de diversas formas. Eu gosto muito de religiões, né? E por ser jornalista, eu sou bem... estudiosa e pesquisadora e curiosa, né, de religiões em geral. Eu venho da católica, depois passei pelo espiritismo por causa da mediunidade, né, e ali estudei profundamente o espiritismo, a mediunidade, que é uma das religiões que mais estudam, né, a parte da espiritualidade, do espiritismo, e ali eu tive bastante conhecimento nesse sentido, e depois isso fica fluido, né, digamos assim. Eu não sou hoje de nenhuma religião, não tenho mais nenhuma religião, sou espiritualista, universalista, né. Agora, nos meus atendimentos, isso vem naturalmente, né? Então, eu faço um atendimento terapêutico com a pessoa, então toda a equipe espiritual, a minha equipe espiritual e a equipe espiritual da pessoa atuam. Então, eu sou digamos assim, um canal, né? Dessas equipes para, digamos assim, direcionar essa pessoa no caminho do que ela precisa realmente viver. É como se eu reconectasse ela ao divino, né? Por meio das equipes espirituais. Então, eu sou um canal, realmente. Eu sou uma pessoa ali que está a serviço da
a espiritualidade para fazer o atendimento. Então, pode ser de várias formas, né? Isso vem... eu vou estar falando, claro, com a pessoa, né? Então, eu vou estar falando. Se tem um processo de cura para ser feito, eu também vou operar essa cura para ser feita. E eu sou só digamos assim, o meio, né? Sim. Então, por meio do meu ectoplasma, as equipes vão estar atuando, da pessoa e minha, para que aquilo aconteça, Ou né? seja, Medida do tu não tem o merecimento. poder da cura em relação ao outro, tu é um meio. Sim, sim, sim. Na verdade, todos os médiums, né? A palavra médium, né? É o mediador, né? Ele é o meio, ele é o meio de campo, né? Ele vai ter sempre um pé no plano físico, um pé no plano espiritual, muito mais, enfim, facilitado do que a maior parte, talvez, das pessoas, quem realmente trabalha com isso, quem tem missão nesse sentido, né? De ter... de fazer esse tipo de trabalho, né? Então, é trazer uma outra mensagem. E todos nós temos as nossas equipes espirituais, né? Cada um de nós. Podemos estar conectados ou não, e isso é uma decisão, é um livre-arbítrio, né? De cada um. E tendo essa decisão de realmente eu quero, né? A minha equipe, meus anjos, meus guias, mestres, mentores comigo, eles vão estar falando. Só que, às vezes, a pessoa não consegue escutar, interpretar, receber, e eu sou, digamos assim, uma facilitadora dessa comunicação. Isso tudo influencia também em jogar as cartas, né? Com certeza. Cada cliente é muito único, né? Cada sessão é muito única. Então, a partir dessa conexão de equipes aí, né? Que sempre vai ser única também, eu vou sentir quais oráculos eu tenho que usar, que tipo de tiragem tem que ser feita. Eu sempre vou sentir, né? Especialmente no momento assim, sei lá, eu marquei 14h30 hoje contigo. Então, nesse horário, a partir dali, aí sim que vem tudo, né? Sim. Aí eu fico realmente assim, quase que em transe, né? Atendendo. Então, precisa desse ritual, desse momento, né? Para que a gente realmente se conecte, né? E traga a mensagem correta. Eu acho esse assunto das cartas, especialmente, muito interessante, porque nós temos situações bem diferentes aqui na mesa. A Si não acredita, né, Si? Eu acredito que tudo são ferramentas e todo o tempo que a Aline estava falando aqui, me veio muito um vídeo que é bem recente agora, que o Cortella fala sobre Chico Xavier. E é muito interessante que ele diz o seguinte, Cortella falando, né? Ele não acredita na psicografia, mais ou menos isso. Mas o Chico Xavier acreditava. E essa é a crença dele. E da maneira que ele acreditava, ele foi uma sumidade naquilo que ele acreditava. Então, as verdades, elas são muito relativas. Então, assim, o eu acreditar ou não acreditar vai de acordo com as minhas crenças. Com o teu olhar sobre a vida, tuas então, crenças. assim, se ela acredita, existe, porque ela acredita. E eu tenho esse respeito. Então, acho que isso é uma coisa bem importante, assim. Eu acho que a gente é muito daquilo que a gente acredita. Uhum. E as coisas acabam acontecendo. Eu acho que é muito da... Quando uma pessoa traz esses assuntos que são mais invisíveis, que eu digo... e aí eu vou entrar numa área, Aline, que assim, existe uma área do nosso cérebro que é recém-estudada, que é a glândula pituitária e a pineal, que acionam literalmente nessa parte dessa linguagem subjetiva que eles chamam, inclusive, de inteligência espiritual, que é o que eu tanto falo. É uma ação cerebral. Então, os exemplos que eu uso muito, não existem aquelas crianças que sentam e tocam piano sem nunca terem feito aula, as pessoas que pintam um quadro, ou pessoas que constroem máquinas e nunca fizeram um curso de engenharia. Então, como tudo isso a gente visualiza, como isso a gente vê a coisa materializada, fica fácil para a gente se surpreender e acreditar naquele evento. Só que essa linguagem invisível, esse sentir, que é o que tu não consegue mensurar, é muito difícil, mas é uma inteligência. E a Aline conversando comigo aqui, traz para mim a lógica, ela trabalha fortemente dentro do cérebro essas duas glândulas, que é a pituitária e a pineal, de uma forma que talvez o engenheiro não vá trabalhar tão forte, porque ele não tem essa ação. É que nem musculação. Trabalha só perna e não trabalha braço. Exato. Tu vai ficar com uma perna forte, um braço flácido. Simples assim.
Então, ela vai trazendo, eu vou trazendo bem para a área científica, bem para áreas de função cerebral. Eu precisei disso até para explicar muitas coisas da minha vida. Mas se para a Aline as cartas são um recurso de acesso a essa inteligência? Exato, é bem isso, é o acesso ao inconsciente, ao que está oculto. E tu fala das mesmas coisas, e eu falaria de outra forma, digamos assim, mas é complementar e é conectado, inclusive, que seria, por exemplo, o chakra frontal e o chakra coronário, né, que são relacionados a essas glândulas, né? Sim. Então tem total conexão. Eu tô aqui tentando entender, meninas. Eu sou bem leiga no assunto. Eu acredito muito em energia. Eu sou uma pessoa que eu tenho bastante fé, acredito muito em energia. E realmente sou bem leiga no assunto e tô aqui tentando captar e entender. E tô curiosíssima. Tu falasse ali que tu já participasse de várias religiões, que hoje tu não tens uma específica. Eu assisti um livro teu, um vídeo que tu falas, minha vida é uma entrega à espiritualidade. Eu achei isso super profundo, bem legal. E aí eu também percebi que tu aborda várias religiões diferentes e tu fala bastante em fé. E sem tentar mudar muito o assunto, mas eu queria entender melhor o que tu acreditas e o que essa fé é para ti. E como que isso tudo se encaixa. Se encaixa como uma canalização, enfim, queria te entender um pouquinho melhor isso. Eu acredito que fé é muito, assim, experiência, sabe? Então, cada um tem a sua experiência, né? Cada um tem o seu sentir, cada um vai ter o seu caminho, o seu destino, digamos assim. E as coisas, elas vão chegando, né? Elas vão... enfim, a gente vai recebendo, né? Ao longo da vida, quais são os nossos desafios, né? E como a Cinti trouxe muito bem essa questão do entendimento, né? A gente tem que entender as coisas que acontecem com a gente. Então, a gente vai buscar alguma fonte, vai buscar pesquisar, investigar, entender por que isso aconteceu. Então, através dessas nossas experiências, que são muito pessoais, né, a gente vai ir tendo um caminho, né? Então, a questão da fé e da crença, né, e do acreditar, eu acho muito interessante porque conecta muito com o Theta Healing também, que fala muito que as nossas crenças criam a nossa realidade, né? E essas crenças, elas podem ser negativas ou positivas, né? Negativas criando realidades negativas, ou limitantes também, como a gente fala muito, e as positivas, né, expandindo, então, né, o que a gente está acreditando diante do que a gente está vivendo, né? E essas crenças e a fé vão realmente dar o nosso caminho, né? Na minha experiência, a partir da minha mediunidade também, né? Naturalmente eu fui tentando entender as coisas que eu estava vivendo e a gente vai buscar, né, fontes, né? Vai buscar entendimento. E a partir daí, o meu caminho foi se direcionando, né? Eu vejo que tem muita conexão, por exemplo, eu saí totalmente desse campo de religiões, né? Eu, por ser jornalista e ter esse interesse nesses mistérios, no oculto, né, nessas histórias de, enfim, Jesus, Maria, né? Como assim? A história ela é muito mágica, né? Tanto a parte histórica como a parte de fé, de acreditar, né? O Espírito Santo engravidou Maria, e aí veio Jesus e ressuscitou, e tudo aquilo, né? Tão, acho eu, na minha visão, tão mágico, tão interessante. Eu digo, eu quero entender melhor isso, né? Então, a partir das minhas pesquisas e mergulhos e tal, o meu caminho foi se mostrando, né? Então, do jornalismo, lá pelas tantas, eu tive que vir, né, para o atendimento terapêutico por meio desses conhecimentos e tudo mais, para ajudar as pessoas de uma forma mais efetiva na minha percepção, utilizando também, né, a base do jornalismo. Mas no caso, por exemplo, né, até falando dessas figuras, né, Jesus, Maria, José, todos esses seres, né, que as religiões se apoderaram, eles são seres independentes das religiões, né? Então, eles são seres espirituais, eles são seres, né, tanto os mestres ascensionados, como, enfim, todos os seres, né, mestres da humanidade, né, que já partiram e que, enfim, são referência pra gente aqui, como os seres iluminados, né, digamos assim, eles são utilizados, eles são, não digo utilizados porque seria, né, negativo, pejorativo, mas eles são presentes, né, nos trabalhos de atendimento espiritual. Então, eles participam, independentemente de tu ter qualquer conexão com religião. Ou seja, é aquela coisa de sair do templo, né? A espiritualidade é justamente o contrário, praticamente, da religiosidade, né? A religião é bastante diferente do processo da espiritualidade, porque a espiritualidade é independente, né? Eu não preciso de nada, né? De nenhum vínculo. E, na verdade, tem um preconceito também das religiões com
trabalho, né, voltado à espiritualidade. Então, como assim que tu faz um trabalho desses, mas na tua casa, né, tu deveria fazer num templo, tu tem que ter uma base da Umbanda ou de alguma religião. Não, eu não tenho que ter nada dessas bases, Tu concorda que dentro do que tu tá dizendo, a gente não tem que ter nem as cartas, né? Também, as cartas... Eu acho que as cartas, elas entram num processo da materialização, porque muitos de nós, se não a grande maioria, nós somos São Tomé. Não tem São Tomé, ver para crer. Então, muitas vezes, quando tu não... Uma mente mais racional, que usa naturalmente o lado esquerdo do cérebro, de forma fluida, né? Como eu digo, a Aline, muito provavelmente, se o cérebro dela for para uma ação de um eletro, o cérebro dela vai entrar naturalmente nessas glândulas que a gente falou, e tu vai entrar tranquilamente, por tu seres uma mulher mais racional. A lógica, ela é um caminho fluido para ti. Como um músico vai usar o lado direito do cérebro e também o lado... Só que um músico, se ele usa naturalmente o lado direito do cérebro, ele vai ter que parar para compor. Ele vai ter que sentar, pegar um papel, uma caneta. Aí vem a parte difícil. Vem a parte que tira ele da zona de conforto. Por quê? Porque ele vai ter que racionalizar. Esse é o nosso grande desenvolvimento, né? A gente vê as áreas da vida da gente nas quais nos tiram da zona de conforto, que é a minha área, por exemplo. A área da minha vida que me tira da zona de conforto é a área racional. É a área pé no chão. Essa eu tenho que trabalhar fortemente para que eu me mantenha com as coisas em execução. Senão eu sou o ser aéreo que eu entrei hoje. Essa aqui ria de mim. Então, eu entendo as cartas, e muitas pessoas precisam de ter algo material para a crença. É como se fosse um canal, então. A energia, tu canaliza para as cartas, para a borra do café, para a forma de atendimento que a gente queira fazer. E às vezes é até uma forma da pessoa se abrir. E a pessoa, a compreensão de quem recebe também. Isso. Seria por aí. Exatamente. A carta, por exemplo, ou qualquer outra coisa, é uma ferramenta pro cliente. Não é pra mim. Não é que eu precise da carta. Tanto é que muitas vezes eu já sei antes e eu tiro a carta e a carta confirma, né? As cartas, os oráculos, enfim. Eu já sentia antes. Não é porque eu não tenho a carta. É o momento em que eu me conecto ali com a energia da pessoa, com o campo dela, com a equipe espiritual e tal. Ali já vem. Então, a gente tem que ter, né, aqui na Terra, né, essas coisas, dessas ferramentas, digamos assim, palpáveis. Então, saiu aqui, vou te mandar a foto que saiu e tal, para daí a pessoa, então tá. Vem né? daí. Isso, vem daí, não é a Aline que tá falando, né, digamos assim, porque também tem isso. Então, no atendimento, não é a Aline que tá falando. Por isso que eu digo que fazer as coisas, por exemplo, assim, de uma forma mais informal, acaba que daí parece que realmente é a Aline. E aí eu também vou achar que sou eu. E aí vai um descrédito. E aí vai num ponto que eu tenho uma curiosidade que tu citou agora um pouquinho até. Como é que é o preconceito? Existe isso? Porque tu falou um pouquinho sobre isso agora por cima, né? Porque ainda é uma coisa meio pejorativa. Algumas pessoas ainda falam de forma pejorativa sobre algumas questões que tu trabalha e que é muito séria, né? É muito séria e eu acho assim, pelo fato de eu ser jornalista e de vir, né, de uma... Claro, não tenho esse racional tão desenvolvido como a Raquel, enfim. Isso é um fato. É o que eu acho que é a beleza da nossa diversidade, entendeu? E é aí que a gente aprende uma com a outra. Exato. Né? Nessa contestação. Porque nenhuma de nós, em absoluto, temos uma verdade fechada. Não, perfeito. A nossa verdade é relativa. E eu acho realmente super interessante toda essa forma, porque tu pensa assim, oráculo. De onde vem a palavra oráculo? Ela é uma resposta ao Deus, é uma palavra da mitologia grega, que era quando se começou, se fazia uma pergunta para os deuses do oráculo responder. Então, é uma simbologia forte que vem de uma outra cultura também. Então, a gente pega que em várias culturas se acha uma essência. Mais ou menos por aí que a gente tá indo. Sim, e o tarô vem muito conectado à mitologia, né? E à Europa em geral, né? Nasceu ali é o berço, né? De tudo isso. E antigamente era bem assim mesmo, né? Eram as pitonisas, inclusive, que seria um outro nome, né? Além de cartomante, taróloga. Seria a pitonisa lá na origem, as pobrezinhas foram queimadas na Inquisição. E elas realmente entravam em transe e, né? Simplesmente falavam, né? Não tinha tanto, assim, a questão da ferramenta, né?
E aí as cartas e tal, elas trazem esses arquétipos, essas figuras, né, digamos assim, os arcanos maiores, menores e tal. E por meio da interpretação delas, a gente vai trazendo, né? O que também, né, Aline? Não sou eu que tô dizendo, são as cartas, não me queima. Também. E Não sou eu, O que são gente. essas cartas aí que tu trouxe? Esse é o tarô de Marsella, a representação da lua no tarô de Marsella, do Rider-Waite-Smith, e o baralho cigano. Então, esses 3 baralhos, inclusive, eles são base, né, para todos os demais oráculos, assim, eles são muito antigos, inclusive, datados ali de 1500, mais ou menos, para cá, e tendo sempre nascimento na Europa mesmo, inclusive o cigano também, né. O baralho cigano vem de uma cartomante afamada de Paris, a Lenormand, que era, enfim, consultada, né, pela realeza, enfim, por grandes figuras, né? Inclusive, tem muito isso, né? Que a consulta tanto aos astros como as cartas e as pitonisas e as videntes, enfim, eram, inclusive, José do Egito, né? Era um vidente, né? Ele, por meio dos sonhos, ele conseguiu direcionar o Egito a ter o sucesso que teve, né? Então, eles eram consultados, né? Por grandes, enfim, governantes, né? E tal, para tomarem os melhores rumos, né? Enfim, para os países, para os ataques, né, para as conquistas, enfim, para o que deveriam fazer e tal, eram direcionados dessa forma. Então, a lua aqui representada... Uma das coisas que eu mais... daí faz parte da minha crença. Tu és aluna de ti mesma? Tu pratica as coisas nas quais tu acredita? Ou hoje é um processo que tu faz só para os outros ou tem coisas que tu faz para ti? Então, meu bem, isso é um desafio bem grande. Eu prefiro eu ser atendida por outra pessoa em relação a tudo, né? Em relação aos tarôs, em relação às terapias e tudo mais, porque eu acho que a gente sempre tem um limite, né? Digamos assim, até onde a gente consegue se olhar, né? Então, eu prefiro sempre ser atendida. Eu tenho uma certa dificuldade de me auto-atender com tudo isso que eu faço, né? Tanto é que muitas vezes me dizem, tu tem que ser a primeira cliente de ti mesma, né? A Si defende muito isso, é uma frase bem dela. Eu falo que eu sou a minha primeira aluna da minha aula, né? Eu tô sendo na frente e... Porque botar na prática... A teoria é linda. A prática é o grande desafio, né? E a gente todos os dias é um tornar-se. E uma coisa Por também... isso que eu pergunto, porque é difícil. E a gente se coloca no servir, né? E servir eu sirvo ao outro e não a mim, né? Digamos assim. E aí os outros me servem em outras situações. Mas eu contesto isso. Eu entendo. E até ontem, um professor de yoga falou uma frase que eu achei incrível. E eu disse, vou me apropriar porque eu achei isso que tem lógica. Não sei, vamos ver se tem lógica agora. Porque, né? Eu digo, a gente tá aqui sempre aprendendo. Serve pra mim, serve pro outro e serve pro todo? Então serve. Sensacional esse questionamento. Porque tu sabe que uma das coisas que mais me adoeceu, Aline, foi que eu tinha isso vinha da minha transgeracionalidade, que eu compreendi. Minha avó da Umbanda, benzedeira, a curandeira da família. E ela tinha o poder mesmo, porque as pessoas chegavam doentes e eu via as pessoas saírem curadas. E eu achava aquilo, criança, né, que com muito pouco se impressiona. Mas a minha avó morreu com depressão. Muito triste. E muito fora daquilo, da alegria de viver dela. E aquilo sempre me chamou muita atenção. E eu dizia, como uma pessoa que tem um poder de cura morre se não cura a si própria? Então eu contestei isso, eu fui atrás desse entendimento. E aí eu entendi, e aí isso hoje faz parte do meu estudo e do meu trabalho, que eu sou a primeira aluna da minha aula. E eu não abro mão disso. E eu, pro outro... eu tô levando aquilo que de mim transborda. Então, eu contesto, até pela minha vivência, evidentemente, pelo caso que eu vi, ninguém me contou, né? Eu te contei, me contaram. Mas hoje é a parte mais difícil. E também a gente acaba que a gente não consegue mais não ser de verdade. E também tem aquilo, sim, que até eu acho que a Raquel, ou eu acho que foi tu, Camila, que falou que quando a gente trabalha com isso, a cobrança de que tu seja um ser iluminado, um ser santo, um ser... é desumana. Exato. Isso não é nem normal.
Exato. né? Mas eu acho que é um grande desafio, ainda mais quando tu tens essa inteligência espiritual de forma bem nata, bem orgânica, sabe? Então, por isso que eu te fiz, eu fui de propósito, assim, que eu digo, tá aí contigo, tu traz isso tudo pro teu dia a dia, até porque tu vai ter agora dois olhinhos te observando 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é a Aurora, né? Sim. Não, com certeza. Eu tô no processo, sabe? Por muito tempo, por exemplo, os banhos, né? Eu vivia fazendo para as pessoas, para os clientes, entregando e tal. Até que um dia me veio assim, tá aí pra mim, né? E aí não, só um pouquinho. Vou fazer um kit pra mim. O que eu preciso, né? E aí fui lá e fiz e tudo mais. E tomei e tive também grandes, né? Enfim, transformações e percepções que eu achei incrível, assim. Eu digo, nossa, realmente não sou eu que faço, Sim, entende? Sim. Porque senão eu não sentiria nada disso, né, e tal. Vem muito mais além, tem trabalho da equipe espiritual mesmo, né? Então, os depoimentos que os outros dão, eles são realmente... vem da espiritualidade mesmo, né? De uma ação maior. Então, eu fiquei muito feliz, assim, de começar a dar esses passos na minha direção, né? O que eu tenho aqui que eu posso utilizar a meu favor. E eu uso muito, assim, assim, para as pessoas próximas, né? Para parentes e tudo mais. Eu sou muito desse servir, desse ajudar o outro, que nem eu acho que também olhar menos. a tua avó. Isso, de ficar, de deixar eu pros outros. Daí eu tenho as minhas terapeutas, né? Daí eu tenho a pessoa que faz a leitura de carta para mim e tal, porque tem algumas coisas que a gente tem um limite, mas ou a gente interfere também, né? Então eu vou tirar fazer uma tiragem para mim, posso, claro, inclusive já fiz muito isso, de, por exemplo, ir numa cartomante, ela tirar as coisas e eu ficar com o pé atrás, ou duvidando, achando que ela interpretou estranho, sei lá o quê, enfim. Porque terapeuta também é crítico de terapeuta, né? E daí eu tirava e batia tudo. E eu dizia, uau, então realmente Tem algo isso. aí. Isso, então tem tudo isso, né? Mas é um processo e eu cada vez mais me disciplino, né? Para eu também me autoatender e para eu também fazer os meus processos de prática. O Theta Healing, por exemplo, tem muito um processo de autoatendimento, né? Enfim, todas as técnicas, pra né? O evoluir, Reiki. né? Sim, é um processo fantástico, né? E pra mim é muito fácil, né? As coisas vêm muito automaticamente. Então, eu tenho os meus processos, que claro, não, né? Eu tenho processos, por exemplo, de gravar áudio, né? De questões que eu começo a ter percepções, eu gravo, ou eu escrevo muito também. Eu psicografo pra mim, sabe? Vem muitas coisas naturalmente, né? E eu tenho momentos de contato com a minha equipe também, né? Isso eu me policio pra fazer, em que eles, né, me dão direcionamentos, né? Assim como, por exemplo, o que tem que ser feito. Então, por exemplo, as cartas, os banhos, tudo foi surgindo naturalmente, né, na minha caminhada. Claro, poderia contar tudo isso, mas é uma grande história. Então, tudo foi chegando e, tipo, é pra se fazer, né? Vai fazendo. Sim. E em alguns momentos eu não aguento, eu tenho que fazer pra mim, né? Eu digo, não, preciso de um banho. Hoje né? eu tô com energia carregada. Eu preciso fazer um banho pra mim, eu preciso, né, tirar as cartas pra mim, eu preciso me atender, né? Aline, essa conversa tão gostosa, mas tá me chamando a atenção que tá quase acabando. Pena. Então, vamos fazer o nosso, a gente tem um quadro aqui no Te Contei, tá? Que é o tema surpresa. Então, a gente pega um papelzinho aqui, que vai nortear nossa última bate-papo aqui, antes do fim. Quer pegar, Si? Posso? Bora. Vamos lá. Insegurança, um medo teu. Dessa vida acabar e eu não ter feito tudo que eu quis fazer, sabe? Eu tenho uma urgência muito grande em tudo, assim. Então, é como se eu tivesse sempre... aparentemente correndo, sabe? Eu tenho fome de vida, sabe? E eu gosto de viver tudo assim com muita intensidade, com muita presença. Então, o meu medo é ser interrompida, digamos assim, sabe? E aí, Tem lá medo da pelas morte? tantas... Pois indiretamente parece, né? Mas, na verdade, a morte em si, eu não tenho medo porque... Só tenho medo de não viver. Eu acho que é isso. De não ter a oportunidade de viver. Isso, é tanta coisa que eu quero viver, sabe? Sim. Que eu ainda quero viver e que eu vou vendo, né? O tempo correndo e passando e aí tudo que vai acontecendo, né? E eu digo, nossa, isso tá nos meus planos, eu quero viver isso e, sabe?
tem que acontecer. Sim. É tipo isso, assim. Eu sinto esse medo, assim, de as Ser coisas interrompida. Isso, de ser interrompida. E certo que é alguma questão de outras vidas, né? De não ter feito como eu fiz, Deve estou ter chegado fazendo. lá em cima com São Pedro. Essa eu vou cumprir. Exato. Eu sei que eu vim com provações grandes também, né? E todo mundo que tem envolvimento com o trabalho espiritual e tal, que a gente sempre diz, é um dom e tudo mais, esse lado mais lindo, né? E mágico. Parece que tu é mais poderosa. Mas, na verdade, tem um peso também, né? Que né? Esse enfim, desse contato, né? Da gente estar um pouco aqui, um pouco lá, da dificuldade um pouco também de lidar com o físico, com a matéria, porque a gente é muito espiritual, né? Então, e muito emocional também, né? Então, essa tendência não é tendência, esse diagnóstico, né, do direito do cérebro, né, realmente é muito forte isso, né, absolutamente forte. E então, né, essa questão do não viver tudo isso que eu desejo, que eu anseio viver e fazer também, né, de cumprimento de missões. Tanto é que eu acho que essa multiplicidade de coisas que eu faço e fiz, né, e que eu gosto e que eu faço com toda entrega, com todo o amor, né? Eu acho que tem muito disso, sabe? Dessa fome, sabe? Dessa gana, sabe? De fazer, de viver, de acontecer e tal. E um amor à vida muito grande também, né? De poder ter as experiências, que nem ser mãe, né? É uma experiência que eu sempre quis, né? A experiência do parto, né? Por mais que sejam experiências desafiadoras, eu acho que elas são mágicas, né? Elas são intensas, elas são importantes de serem saboreadas, assim, né? Então, eu acho que é nesse sentido, assim, né? Que bom poder viver tudo isso. É um medo que tu tá evoluindo pra ele ser mais leve, né? De todo esse teu trabalho. Exato. Aline, maravilhosa essa conversa contigo. A gente deseja uma boa hora, que a Aurora chegue com saúde. Qual é a previsão? Fim de maio, início de junho. Geminiana, que nem eu. Maravilhosa. Eu tenho Vamos uma falar. gêmeos com ascendente em gêmeos em casa. Olha. Pensa. Que seja lindo. Tudo de bom pra vocês, gurias. Querem falar alguma coisa? Estamos terminando esse papo gostoso. Acho que eu te contei tudo. Te contei, né, Aline? E tu nos contou tudo, Aline? Ou tem algo mais, assim, quer nos contar uma coisinha pra encerrar? Te ocorre? Tá, exatamente não, mas eu quero agradecer muito, 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 né, pela oportunidade, pelo convite, né, por essa experiência maravilhosa aqui. Agradeço demais mesmo, eu te contei. E olha, contei bastante, né? Mas contou e tava bom demais. Tava muito, muito bom. Prazer, obrigada, Aline. Um beijo, muito bom. obrigadão. Beijo, Até mais. gratidão.